Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia 27 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, invoque o nome do Senhor. Quem está acordado, junto comigo, mas quem está dormindo, não esqueça, assim que acordar também, comece a invocar o nome do Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, faça esse teste. Todos os dias, clamar o nome do Senhor. E depois que clamarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor e o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler 2 Samuel capítulo 12, João capítulo 16, Salmo 119, 65 ao 80 e Provérbios 16, 4 ao 5. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter e sentir a presença de Deus, ter as revelações e sentir a presença de Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, enfoque mais, dependa mais do nome do Senhor. E depois que lemos a Bíblia, nós podemos também continuar a leitura no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. Alimento diário, o volume é o 2, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louva-se a Deus. O título geral é A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra e que eu e vocês, com certeza, se abrirmos para a palavra, com certeza nós podemos também ser usado bastante pelo nosso Senhor. Louva-se a Deus. E hoje é sábado, o título da semana é A Palavra da Verdade. Louva-se a Deus. Hoje tem vários versículos e capítulos que já lemos. Hoje é que é bom de a gente reler, viu? Vários versículos e capítulos. E ler com oração também já lemos, né? 2 Timóteo 2:2, que diz o seguinte: o que de minha parte ouviste, isso é Paulo dizendo a Timóteo, minha parte ouviste, através de muitas, não são muitas, não é muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outro, ou seja, ensinar a outro. Por isso, irmãos e irmãs, esta manhã vamos ouvir nesse momento que o Senhor tem falado e vai falar aos nossos corações. O título de hoje é A Igreja Cheia de Realidade, é testemunho da verdade. Então, não tem mais o que a gente querer dizer que não está desfrutando da verdade. Desfruta na igreja. Se abra para que Deus possa te encher e Ele mostrar o testemunho da verdade que está na igreja. São 11 parágrafos hoje. Graças a Deus, muitos parágrafos, mas eu vou ler só o primeiro para começar, que diz o seguinte, para desfrutarmos, né? Tem música que não tem alimento diário. Diz o seguinte: a obra de Deus confirma a palavra profética, a palavra que vem de Deus. Ela promove transformação em nós e elimina de nós as coisas negativas colocadas por Satanás. Então, amados irmãos e amadas irmãs, esta manhã, ouçam bem. Só há transformações se eu e vocês se abrirmos para nós recebermos a palavra de Deus, porque nós sabemos que Satanás colocou muitas coisas negativas em nós. É isso onde ele se aproveita de muitas vezes de nós, porque nós se abrimos ainda para deixar ele colocar mais e mais, mas vamos preencher esses vazios, esses vácuos que tem dentro da gente.
com a palavra de Deus. Por isso, amados, o evangelho que Paulo pregava era a palavra da verdade, a qual produzia realidade na igreja. Amados, seu ministério concedia-lhe forças para não desfalecer, pois ele rejeitava as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andava com astúcia, nem adulterava a palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que já diz tudo, eu e vocês precisamos realmente estar fortalecidos e nós rejeitarmos as coisas que não vêm de Deus, as coisas vergonhosas que estão ocultas. Vamos receber realmente a palavra de Deus. E lembrando sempre, né? As portas do Hades são contra a força da palavra e seu canal. As portas do Hades, você já sabe, porta do inferno, eles são contra a fonte da palavra e seu canal. O apóstolo Paulo sentia a pressão da incompreensão por parte dos homens, até dos apóstolos irmãos, e competição dos falsos mestres que distraíam o povo de Deus da palavra profética. Então, você sabe que no meio de nós pode ter ainda esses falsos profetas que podem distrair com outros ensinamentos que não vêm dos apóstolos. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, fiquem atentos ao que Deus está falando aos vossos corações. Mas mesmo assim, ele sabia que tinha o ministério do evangelho, da verdade. Por isso, não desfalecia, pois seu ministério era muito forte. Ele dava o que? Respaldo. Esse é o exemplo que é para nós ser também seguido. Desse ministério cheio de Deus, o depósito cheio da palavra de Deus. E lembrando, os que pregam o evangelho nas ruas, como posso falar por você, abordam que muitas pessoas, até mesmo celebridades, alguns têm aversão à palavra do evangelho. Orar pelas pessoas aumenta a pressão sobre nós. Ouçam bem essa palavrinha aqui, esse desfrute aqui. Orar pelas pessoas aumenta a pressão sobre nós. Como Paulo diz, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, aliás, a palavra de Deus. Graças a Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta manhã, não percamos mais tempo. Vamos sair às ruas e levar essa palavra profética. Louva-se a Deus. E isso precisa eu e vocês estar conectados para darmos o testemunho que Deus, pela sua palavra. Louva-se a Deus. E tem outro ponto bem interessante que diz o seguinte. Falando sobre aqui, na Epístola das Gálatas, fica evidente a luta de Paulo para trazer os irmãos de volta à palavra pura do Evangelho. Por quê? Porque os judaizantes minaram os irmãos a ponto de encararem Paulo como inimigo por dizer a verdade. E isso nós vemos muito hoje. Muitos que falam a verdade, meio de nós pode querer encarar uns com os outros porque fala a verdade. Por isso que ele diz, né? Amados, há pessoas que preferem ouvir mentiras, palavras que agradáveis. Os judaizantes se esforçavam para agradar os Gálatas, não com boa intenção, existe isso hoje ainda, viu? Mas com o propósito de separar do apóstolo, para obter o cuidado deles. Então, amados irmãos e irmãs, vamos ter cuidado. Muitas pessoas preferem ouvir mentira, mas nós que temos a verdade, vamos levar a verdade para as pessoas, amém? Louva-se a Deus. Aqui tem outro ponto, no fim já disse, outro ponto interessantíssimo. Encorajamento para nós, né? Precisamos de pessoas que sejam simples, ouçam a palavra e a transmitam fielmente do jeito que receberam. Que não passam a palavra por filtro, não tiram nada nem acrescentam outras coisas. Quer dizer que aqui nós devemos falar só a palavra verdadeira e pura. Amados, isso vai produzir a obra de Deus na fé. Lembrando sempre, somente recebendo a palavra saudável do apóstolo, o rio da graça com o próprio Deus, com verdade e realidade, é que a igreja vai se tornar coluna e base da verdade. Está lá em 1 Timóteo, né, 3,15. Lembrando sempre, o universo, amado, foi invadido por mentiras. Lembre bem, mas
a igreja hoje sustenta o testemunho da palavra da verdade, que nos enche de realidade. Lembrando, nossa vida deixa de ser vazia e passa a ser o que? Cheia de realidade. Aleluia. Portanto, amados irmãos, nesta manhã, graças a Deus pela sua palavra. E lembrando, o universo todo, eu e você tem que ter o cuidado. Há muitas mentiras, mas eu e vocês que temos realidade, vamos passar a verdade para essas pessoas que ainda não conhecem a verdade, que é o próprio Deus na sua palavra. Amém? Louvado a Deus. E, para findar, eu vou deixar aqui meu pontinho, ajudar os irmãos e me ajudar também. Amém? Louvado a Deus. Hoje é sábado, eu escrevi o seguinte: amados, mesmo com muitas pressões, hoje nós precisamos ser fiéis ao que o Senhor está falando na sua palavra e levar às pessoas essa palavra que pode tirá-las da opressão de Satanás. Portanto, o que eu e você estão esperando? Vamos tirar as pessoas da opressão de Satanás, levando a palavra da verdade, levando a palavra que liberta. Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença de Deus. E não esqueça, se ganharem algo da palavra, passe-nos para o senhor, nem que seja uma frase, um versículo. Alguém está precisando desse versículo e esta frase, amém? Louvado seja Deus. Sim.